Tarde, pessoal, tudo bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui participando dessa live. Eu agradeço de coração, vocês são muito especiais para mim. Bom, eu sou Monique de Sá, eu faço parte do Clube das Águias, esse movimento que nasceu, como eu falo sempre, para ajudar as pessoas a crescerem, a assumirem o papel de líder na sua vida, o lugar que eles têm que estar nesse mundo. E vamos ser águia. Pessoal, a live de hoje vai ser super interessante. É com a águia Adélia Glicério. Vamos falar, sabe do quê? Falando nisso, vamos convidá-la já para entrar na nossa live. A minha águia tão especial. Já estou aprendendo, vocês sabem, né? Isso aí. Então, como eu estava falando, já entrou. Pessoal, Oi, boa tudo bom, tarde, Adélia? boa noite para quem está em Portugal e boa tarde para quem está no Brasil. Isso mesmo. Aqui temos pessoas de toda parte do mundo. Isso é muito bacana, né? Tantas pessoas com o mesmo propósito. Acho que isso que é muito edificante. Bom, como eu estou falando para vocês, a nossa live hoje é com a Adélia Glicério, essa mulher forte, exatamente todas as características de uma águia. Ela é autora do livro de Independência Financeira, 7 Passos para Alcançar o Seu Sonho, que inclusive está na Amazon vendendo, não estou aqui fazendo propaganda, mas é um tema que interessa sempre para todo mundo, né, gente? Finanças é aquele tema que ou você perde os cabelos ou você tem a tranquilidade total. Porque tem quem gosta de conseguir economizar e se dedica, tem paixão pelos números igual a você e conseguir a abundância, e as pessoas que ficam carecas só de pensar em números, em como pode fazer para rentabilizar um pouquinho, não sabe como. E falando de águia, né, sempre é o nosso propósito aqui, eu querendo comparar a águia com a prosperidade, com a riqueza, eu descobri algo tão interessante, Adélia. Bom, tipo, eu estava pesquisando sobre arquétipos, e descobri que a águia, ela produz dopamina em nó, e é uma das mais fortes que tem. E essas características é justamente aquelas que fazem... Vou até dar uma colada aqui, que eu achei tão interessante que eu anotei aqui para falar para todo mundo, ó. São os mais poderosos arquétipos que existem. Eles provocam elevadíssima autoestima, prosperidade, crescimento, realização, sabedoria, poder. O impacto emocional destes arquétipos nunca deve ser subestimado. Eles provocam a superação de qualquer desafio, perda, luta, etc. São indispensáveis para prosperar na vida. E eu pensei, caramba, se vamos falar de prosperidade, de riqueza, é exatamente isso. Adélia, vou deixar você agora se apresentar para o nosso público e muito obrigada pela sua participação. Que isso, eu que agradeço estar aqui, ser convidada a participar desse movimento, né? Clube das Águias. E antes de me apresentar, eu quero só pegar uma deixa que você falou. Faltou uma característica que é a minha, de uma águia: visão ampla. Uma águia sempre vai pensar além da situação atual. Ela vai começar a ver aonde ninguém está vendo. Então, uma característica da águia é você ter uma visão estendida. É você tentar, a todo momento, ver o que você pode fazer hoje para que amanhã você tire proveito dessa sua visão estendida. Então, toda águia tem uma visão ampla. Agora eu vou me apresentar. Eu sou Adélia Glicério, sou mentora financeira, também me tornei treinadora comportamental, sou escritora do livro que a Monique acabou de falar, né? Então, Independência Financeira, 7 princípios para você alcançar seus sonhos. E eu posso dizer, Monique, que ter essa visão de águia, nem sempre a gente nasce com ela, mas a gente pode adquirir. A gente pode treinar, a gente pode buscar. Porque as pessoas que buscam ter uma visão estendida, elas terão. Não pense que eu sempre fui dessa maneira. Não! Eu simplesmente eu comecei o quê? Modelar outras pessoas que já tinham essa visão estendida. E quando você busca, você começa a perceber o que cada pessoa que tem uma visão mais elástica do que a outra, o que ela faz? E isso você pode pegar com treino, precisa treinar muito, mas você consegue. Então, você que ainda não tem essa visão estendida, você que não tem essas características da águia, você pode passar a ter. Basta você escolher alguém para modelar, para treinar, e assim você vai
conquistar essa visão, essas características que toda águia precisa ter. Exatamente, por isso que nós temos aqui a Adélia, com essa visão de águia ampla. Então, tá aí a dica, pessoal. A Adélia falou uma coisa super importante. Nem todo mundo nasce com certas características, mas ao longo da nossa trajetória, as pessoas que querem tem que ser treinada. E para conseguir esse treinamento, tem que buscar quem? Pessoas que já passaram por esse processo e estão num nível superior que o seu e que vão poder te guiar nesse caminho. Adélia, quais foram as maiores dificuldades? O porquê você escolheu essa área das finanças? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Bem, eu vim de uma família bastante humilde, do norte do país, saí da minha cidade aos 18 anos, atrás de um sonho. Cheguei no Rio de Janeiro, depois de um ano eu mudei de sonho. A gente pode mudar de sonho, tá? Então eu sou uma das pessoas que mudou de sonho e cheguei aqui. Mas ao longo da minha vida, Monique, eu sempre sonhei, eu sempre pensei além. Por isso que é uma característica minha, eu sempre pensei além. Então fui estudar direito, exerci advocacia por 24 anos. E há 3 anos atrás, por problemas que todo mundo tem, eu fui buscar uma ajuda para o meu filho, não para mim especificamente. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha o poder de realizar sonhos. E intuitivamente, eu sempre juntei dinheiro para realizar meus sonhos. Então, eu juntei o poder de realizar sonhos, porque eu fui essa pessoa de realizar meus sonhos, e essa intuição de juntar dinheiro. E a partir daí eu comecei a estudar. Comecei a estudar, me aprofundar, busquei especializações, comecei a buscar e nasceu o desejo também de compartilhar esse conhecimento. Porque na minha primeira imersão, onde eu tive acesso a essa informação, eu me deparei com uma estatística aqui no Brasil, que o IBGE fez uma pesquisa em que as pessoas, ao chegar aos seus 65 anos, 72% dessas pessoas, de um grupo de 300 pessoas, precisavam de outras pessoas para viver. E essa informação gritou em mim. Gritou. Eu falei assim, eu não posso continuar com essa informação e nada fazer. E a partir daí começou o meu movimento, começou a minha busca. A ponto também, a partir dessa imersão, eu comecei a ter o desejo de escrever um livro, falando um pouquinho dessa minha vivência, dessa minha experiência, porque até então eu já tinha alcançado a minha independência financeira em 2015. Por quê? Porque eu percebi que na advocacia eu não estava ganhando tanto dinheiro e eu procurei uma alternativa. A águia tem uma visão, né, estendida. Então a gente procura buscar dados e eu, em 10 anos, de 2004 a 2014, eu conquistei a minha independência financeira. E em 2020, início, muito antes da pandemia, eu tive acesso a essa informação e eu falei assim, eu quero compartilhar essas informações que eu adquiri até então. E foi quando eu fui escrever meu livro, busquei informações, busquei mais pesquisa. E existe uma pesquisa no IBGE fazendo um levantamento da probabilidade de 2031 e 2050 esse percentual de 72% ser maior do que foi em 2015. Então eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Tem pessoas falando sobre educação financeira? Tem. Mas quanto mais pessoas falarem sobre educação financeira, falar sobre o dinheiro, porque é um tabu que muita gente tem de falar sobre o dinheiro, melhor é o quê? Para que quando nós chegarmos em 2031, 2032, 2050, mais pessoas comecem a olhar para o futuro, comecem a fazer uma preparação para o futuro, porque tudo é preparação para que meu sonho, na realidade, é diminuir esse percentual de pessoas dependentes a partir dos seus 65 anos. Esse é o meu sonho. É isso que está me movendo diariamente a adquirir mais conhecimento, a me conectar com pessoas que sabem mais do que eu. Eu estou aprendendo com essas pessoas porque eu desejo passar essa informação, eu desejo passar esse conhecimento para que hoje a gente comece a parar. Olha a nossa realidade. O que eu vou ser daqui a 5, daqui a 10 anos? Nós podemos ser tudo o que nós quisermos, desde que haja planejamento. Desde que haja planejamento. Exatamente. Nem o céu é o limite para a águia, assim que vamos voar alto. Adélia,
quais problemas as pessoas costumam mais chegar até você? E você tem a sua educação financeira, ela é voltada para mulheres. Apesar de você falar do seu sonho de pessoas se independizarem depois dos 65 anos, por que especificamente as mulheres? Elas chegam com mais, elas têm mais dificuldade de lidar com dinheiro, com finanças. O que você tem a falar sobre isso pra gente? Por que eu comecei a direcionar a minha comunicação para mulheres? Porque as mulheres, o sistema, a cultura, acaba colocando essa informação de que mulher não é boa em finanças, de que mulher não sabe administrar dinheiro. E o que acontece? Tem muitos profissionais que geram rendas, mas elas delegam a função de administrar seu dinheiro para os seus parceiros. E eu cansei de ver, de presenciar, de saber, de informações de que, às vezes, lá na frente há uma separação. E muitas mulheres que tinham uma profissão, tinham uma renda, ao delegar essa função, ela fica sem nada. Por quê? Porque o companheiro vai embora, pega todo o dinheiro que tem na conta conjunta, vai embora e essa mulher fica a ver navios. Então, na minha cabeça, eu falo sempre, não delegue numa obrigação que é indelegável, são as suas finanças. Aprenda. Se você não sabe, se você não aprendeu até hoje, aprenda. Gaste um tempo, invista em você, procure conhecimento, procure ajuda, passe a administrar a sua renda. Não que o casal não possa ter uma conta conjunta. Pode e deve, porque é bom. Mas você tem que ter uma conta individual só sua para você administrar aquele valor com sabedoria. A Águia também tem sabedoria. Então, vamos ter também sabedoria para começar a administrar o nosso dinheiro. Para quê? Para um projeto a longo prazo. Porque nas finanças a gente teríamos aprender a começar a pensar a curto prazo, pensar a médio prazo e começar a pensar a longo prazo. Você precisa ter uma mentalidade para pensar a longo prazo. Por quê? Porque se você não pensar o hoje para amanhã, você pode, lá na frente, precisar de outras pessoas para viver. Hoje você pode ser independente, mas se você não investir em você, você pode se tornar dependente sim. Você acha que a gente vive num sistema, Adélia, que acaba fazendo com que as mulheres fiquem mais dependentes dos seus companheiros, então? E o seu conselho é que elas, claro, têm que ter uma vida com o seu esposo, porém manter uma atividade, ela mesma, financeira. A gente não tem que fazer pensando se vão se separar ou não. Mas essa mulher tem essa liberdade para tomar as próprias decisões dela. E se em algum momento acontece alguma coisa que ela vai se separar, ou seja lá qual for a situação, ou o esposo falecer, a gente tem casos, às vezes, das mulheres que ficam viúvas e nem sabia o que estava acontecendo na vida financeira do casal. Algumas vezes é boa a situação, mas algumas também, às vezes, estavam em plena falência e nem sabiam da situação total. Ou seja, a tua dica é que as mulheres sempre estejam atentas à vida financeira e tentem individualmente, além do casal, ter a sua vida financeira. Sim, porque se você não administra, se você não aprende a administrar, acontece, por exemplo, vamos falar de um casal bem-sucedido, né? Mas quem sempre administrou foi o marido, e ele vem a óbito. Aí essa mulher às vezes tem crianças, tem pessoas ainda dependentes dessa mulher. Ela não sabe fazer absolutamente nada. E o que pode acontecer também? Ela vai procurar ajuda de quem não deveria buscar ajuda. E ela também pode vir a ter prejuízo. Ou seja, vamos começar a aprender. Quem sabe administrar pouco vai aprender a administrar muito. Então, não delegue, aprenda. Você não vai acertar sempre, eu também não. Eu já deslizei diversas vezes. Administrar os nossos recursos não é fácil. Requer sabedoria, requer disciplina, requer perseverança. É não desistir no primeiro deslize. Eu sempre falo, o erro faz parte do processo. Aceite o erro como parte desse processo. O nosso erro é o nosso grande professor. Eu tenho um ditado popular que fala, só erra quem faz. Então, vamos procurar aprender para que nós possamos ser livres. E mais, eu posso falar aqui, Monique, se você não administra os seus recursos, você nunca vai ter liberdade de fazer suas escolhas. Então, se você não sabe administrar seus recursos,
você vai ser sempre dependente de outra pessoa quando você desejar fazer alguma coisa. Agora, quando você começa a assumir essa responsabilidade que é sua, que no meu entendimento é indelegado, você passa a ter liberdade de escolher e de fazer coisas que antes você dependia de autorização de outra pessoa, ou de você convencer o parceiro a fazer determinadas coisas. Agora, quando você tem os seus recursos livre na sua conta, você vai lá e faz. Então, as mulheres têm uma tendência natural, e isso é cultural, sim, porque mulheres têm filhos, mulheres acabam tomando conta da casa, dos filhos, da educação dos filhos, e ela acha que é tanta coisa que ela tem que administrar que ela quer delegar algo para uma outra pessoa. E o que ela delega? A parte financeira. E isso não deve ser feito. Uma parte ela tem sim que gastar um tempinho ali e aprender a administrar, porque senão ela vai ser sempre dependente de alguém. Isso aí, pessoal. Independência. E tem que ser assim mesmo. Não só a mulher, quanto... É que a porcentagem maior é que são os homens sempre que dominam a área financeira do casal. Mas existe uma minoria também que é a mulher quem faz. Vamos os dois, de ambos os lados, aí manter sua vida financeira e defendendo o nosso lado de mulheres, vamos nos independizar e saber o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Isso. Pessoal, Monique, só uma coisinha, uma parte aí. Pode falar. Porque a sociedade, né, a cultura, fala que o homem tem que ser o provedor, né? Só que isso já acabou há muito tempo. Então, vamos começar as mulheres, e existe também estatisticamente comprovado, aqui no Brasil, eu falo mais no Brasil porque os dados que eu tenho acesso no momento, né, que 49% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Por mulheres. Então, mais um motivo para que também essa mulher comece a administrar, comece a pensar, ter mais de uma renda, comece a destinar parte das suas reservas todo mês pensando no futuro. Então, vamos começar a ver o que eu posso fazer. Parar de viver só para o mês corrente. Né? Porque o que acontece? A gente perde grande tempo da nossa vida pensando como vai pagar as contas do próximo mês. E não fazemos reserva para o próximo ano e para os próximos 10 anos. Então, se a gente só tem foco para criar recursos para cobrir as suas despesas do próximo mês, você vai viver a vida toda assim. Então, vamos começar a pensar por década, porque com década dá para a gente fazer tanta coisa que hoje não é possível. Mas se você fizer um planejamento, em 10 anos você pode fazer grandes coisas. Coisas que você jamais pensou em fazer em 10 anos. Com planejamento você vai ser capaz de fazer. Tanto para homens como para mulheres. Olha só. Exatamente por isso que você está aqui, Lélia, para nos ensinar. Precisamos de pessoas igual a você, que vai estar nos assessorando e mostrando o caminho. E antigamente, eu vou falar por mim, se eu pensasse assim, 10 anos. Nossa, 10 anos é muito tempo. Hoje em dia, não. Acho que a idade vai chegando e a gente vai entendendo que 10 anos já não é nada. Então, pessoal, quem está aí e tem aquele pensamento, 10 anos é muito... Não é. Passa muito rápido. E fazer um planejamento, uma estratégia com uma pessoa certa, que vai poder te aconselhar, é o ideal, porque daqui a 10 anos, você fala, caramba, olha só o que eu consegui fazer. Agora, as pessoas que não fazem, daqui a 10 anos, pensam, olha o que eu deixei de fazer. Eu tenho certeza que deve ter pessoas com dúvida aí. Vamos aproveitar uma especialista, porque é o que a Adélia é, especialista na área financeira. Perguntem, aproveitem e façam a sua pergunta. Vamos mudar nossa mentalidade, sim. A Nália está falando aqui, né? Eu estou mudando minha mentalidade para ter liberdade financeira. Começa exatamente por aí. Mudando a nossa mentalidade. E a Adélia acabou de falar. O que acontece? A mentalidade é que o homem é o provedor. Então, a partir do momento, tem muitas mulheres que às vezes são independentes, se casam, aí vão ter seus filhos, e vai ficar em casa, e o marido sai. Ele vai prover a casa. Só que, gente, quem gerencia essa casa? Não é o homem. Ele sai e ele vai ganhar o dinheiro. E quem traz o dinheiro para dentro de casa, entrega na mão, e a mulher tem que fazer o quê? Ela tem que gerenciar. Então, automaticamente, ela também sabe fazer isso. Só que o inconsciente está o quê? Foi ele que ganhou. É ele quem resolve o que vai fazer. Não, é você que tem que estar gerenciando. Então, vamos ver aqui as perguntas, Zélia. Vamos ver o que o pessoal está perguntando. Se você vê alguma pergunta que você queira responder, que nossa internet está um pouquinho, a minha pelo menos, está com um delay aqui, as mensagens não estão chegando. Me diz aí se você está vendo alguma.
Deixa eu ver aqui se tem alguma aqui para lá. Aqui, chegou. Ah, a cozinha da Ivete. Essa aqui é a nossa participadora ácida. Não é só marido. Quando mãe... É exatamente o que a gente acabou de falar. Exatamente o que nós acabamos de comentar, que quando os homens provêm, as mães, as donas de casa, elas estão em casa gerenciando, elas que vão fazer a compra, as contas que chegam. Muitas vezes o marido nem sabe o que precisa estar pagando. Tem uma outra pergunta aqui que eu li. Deixa eu ver se eu busco aqui. As mulheres, elas ficam bem interessadas nesse assunto, porque ainda parece um tabu, né? Sim, é um tabu, mas a gente precisa cada vez mais falar sobre este assunto para que tudo que na vida é uma repetição. Então, quando a gente começa a buscar entendimento e a gente começa a virar alguma chave na nossa mente, a gente passa a ter um posicionamento. Uma outra questão que eu passei por essa experiência, vou dizendo aqui, não é nenhum cliente meu, mas eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso. Quando a mulher também não se posiciona muitas vezes, a falta do posicionamento também afeta nossas finanças e também afeta nossos relacionamentos. Então, a mulher precisa se posicionar, ela precisa dizer sim e não talvez, né? Porque quando você fica sem dar o seu posicionamento, com o tempo, você deixa o companheiro, deixa de começar a perguntar para você o que você acha. Quando você sempre diz, é com você, é com você. Quem nunca passou por essa situação? De não se posicionar e vai chegar uma hora que o companheiro vai começar a tomar todas as decisões, porque você sempre vai delegar para ele decidir se vai fazer ou não alguma coisa. E isto acaba afetando, sim, a nossa autoestima. A nossa autoestima. E a autoestima, que é uma das ferramentas da inteligência emocional, uma coisa que eu ando me aprofundando muito, Monique, isso afeta também a nossos resultados financeiros. Afeta também o tipo de mentalidade que a gente alimenta. Porque a mentalidade, a gente pode decidir qual delas devemos alimentar. Então, hoje você está tendo acesso que você pode ter uma mentalidade diferente daqui para frente. O passado passou, mas o hoje pode ser, a partir de hoje, você pode modificar e começar a alimentar uma mentalidade que vai levar a ter abundância e prosperidade. E mais, quando o casal, quero falar agora para o casal, quando o casal é alinhado, o casal cresce juntos. Constrói um patrimônio, porque uma coisa muito importante na vida financeira é que a pessoa ou o casal, eles têm que pensar em conjunto de como aumentar esse patrimônio. Muitas pessoas, a maioria que não teve educação financeira, né, elas esquecem que durante a nossa segunda fase de vida, o nosso foco principal é aumentar o patrimônio. Porque aumentando o patrimônio, esse patrimônio ele vai ajudar você a viver na sua terceira idade. E esse patrimônio não é só bens imóveis, pode ser recursos que você vai ter o quê? Liquidez. Você tem que pensar também, na sua segunda fase de vida, ter liquidez para fazer frente às suas necessidades mais imediatas. Então, uma coisa que tanto os brasileiros como os portugueses, a gente tem muito mania, né, de adquirir imóveis. Só que imóveis tem o quê? Baixa liquidez. E aí você precisa pensar em quê? Ter liquidez. Então, não pense só, quando eu falo patrimônio, só adquirir mais e mais imóveis. Destine uma grande parte do seu patrimônio em espécie, valores, liquidez, para você fazer frente às suas necessidades, tá certo? Certíssimo, porque se você tem alguma urgência, precisa do dinheiro ali, se está em imóveis, tem um prazo, vender, conseguir entrar esse dinheiro e aí você passa o aperto, né? Adélia, tem uma pergunta aqui muito interessante, ó. Ana Paula Tavares. Qual o conselho para adolescente? Esse adolescente, ele tem o sonho de fazer o intercâmbio daqui a um ano. E durante um ano ele tem R$ 500 por mês. Fala para mim, qual o conselho que você dá para esse adolescente usar esses R$ 500 que ele tem durante um ano? Esse adolescente deve começar a investir, juntamente com a família, um recurso voltado para esta finalidade, destinar, reservar. Nós temos aí, no caso, no Brasil, renda fixa.
Você pode também, tem vários tipos de investimento de renda fixa, que pode ser tesouro direto, pode ser CDB. E quanto maior o tempo que você destina, por exemplo, na aplicação do CDB, maior é a rentabilidade que você vai ter. Então, de mês a mês, você vai aplicando esses recursos. Só um minuto, Adélia, desculpa. Ó, Sim. é que eu não te informei um detalhe. Daqui a um ano, ele precisa desse dinheiro porque ele vai fazer um intercâmbio. Então, ele tem um ano para investir R$ 500. Então, durante esse um ano, qual a melhor forma dele rentabilizar esse dinheiro para poder usar no intercâmbio que ele vai fazer? Então, se eu entendi, posso estar errado, aí a pessoa pode colocar, ele vai ter todo mês R$ 500 para aplicar. Durante então, 12 meses. Todos os meses ele vai colocar isso, por exemplo, isso é uma opção em CDB. Porque, aí, a cada mês, ele vai ter que sempre verificar o prazo do vencimento desse CDB, por exemplo, para que ele, em um ano, ele possa resgatar e ter essa rentabilidade. Tá certo? Também Ana Paula, existe a aí foi modalidade de conselho. tesouro direto. Olha, temos uma águia aqui fazendo uma pergunta. Sueli Aragão, nossa querida águia. Adélia, você pode explicar melhor como começar esse planejamento? Isso é muito bom para as pessoas que estão na live agora, que ainda não têm dinheiro e querem começar a fazer alguma coisa, ou estão em dívidas e querem sair para poder começar a ter algum recurso financeiro. Qual o planejamento? Por onde ela deve começar, Adélia? O primeiro passo é você abrir uma conta, seja numa corretora tradicional ou num banco digital. Por quê? Porque a rentabilidade que você vai ter, seja numa corretora tradicional ou num banco digital, nunca vai ser a remuneração de um banco tradicional. Esse é o primeiro passo. Então, abra uma conta numa corretora tradicional ou num banco digital. Mandando o recurso para esse banco, você vai lá, vai ter que preencher um questionário para você saber qual é o seu perfil. Se você é um perfil conservador, se é moderado, se é arrojado. Feito esse questionário e definindo qual é o seu perfil, você vai estar apto a começar a investir. E dependendo da corretora ou do banco digital, você vai ter um shopping financeiro. Quanto maior a corretora, maior vai ser o shopping financeiro. O que é um shopping financeiro? Dentro de um shopping normal, você vai ter várias lojas. Numa corretora, você vai ter várias instituições financeiras dentro dessa corretora. Então, lá você vai começar a escolher. Eu quero escolher um ativo financeiro com renda fixa, com vencimento para 3 meses. Então, vem lá todos os ativos financeiros que tem à sua disposição. Uma dica que eu quero deixar aqui para quem está aqui ou que vai assistir essa live em outro momento: quanto mais cedo você fizer a sua aplicação em renda fixa, melhor. Por exemplo, o mercado no Brasil abre às 10 horas. Então, veja, a hora para você aplicar é entre 10 e 10h45. Por quê? Porque esses ativos vão estar com uma melhor rentabilidade do que se você for fazer isso às 2 horas da tarde. Isso é uma dica muito importante. Então, se você quer comprovar essa informação, faça uma experiência. Abra uma conta lá, veja a remuneração que eles estão pagando às 10h15 e veja a remuneração que eles vão estar pagando às 2 horas. Então, esses são os primeiros passos para quem quer aprender a investir. Nunca vá fazer investimento num banco tradicional, porque o banco tradicional só vai dar uma excelente taxa para quem tem mais de 100 mil, 200 mil. Não é interessante. E quanto num banco digital ou numa corretora tradicional, com R$ 1.000 você já consegue excelentes taxas. Dica valiosíssima, hein, Adélia? Aí, pessoal, anotado. Nós temos uma pergunta aqui agora, só que essa pergunta eu vou deixar um pouco mais para frente, porque cursos e treinamentos estão nos perguntando qual é a diferença entre a riqueza e a prosperidade, que é o nosso tema. Aguenta aí que a gente já vai falar sobre isso. Eu tenho certeza que a Adélia tem muito a explicar sobre esse assunto. Vou pular para a nossa última pergunta aqui. Porque o Lucas, ele tá perguntando, eu acho que esse tá precisando de bastante assessoria, depois você procura a Adélia, viu, Lucas? Qual a diferença da CDB fixa e a diferença da CDB diária? A diferença básica é o seguinte: a diária é para aquelas pessoas que têm poucos recursos, que podem precisar a qualquer momento e ela não vai perder a remuneração daquele investimento.
A fixa, você vai ter que respeitar o vencimento do título, porque senão você vai ser penalizado. E uma outra dica que eu vou deixar aqui, nunca, quando você começar a investir, faça o resgate antes de 30 dias. Por quê? No Brasil, você vai pagar o IOF. Então, pode ser que você aplique, em menos de um mês você vá querer resgatar o seu dinheiro, você vai receber menos do que você investiu. Então, a diferença é essa. Se você não sabe se vai precisar, faça escolha pela remuneração diária. Por quê? Porque você vai poder resgatar a qualquer momento sem ter prejuízo. Agora, o que essas aplicações garantem, aquele percentual ali na hora da sua aplicação, principalmente aquela que é a pré-fixada, né, que você visualiza a sua remuneração do período, aquela garantia é no vencimento do título. Agora, na dúvida, você também pode aplicar pela taxa Selic, porque a taxa Selic, ela sobe e desce, mas eles vão sempre pagar a remuneração do período. Ou a híbrida, que é o quê? IPCA mais tantos por cento de juros. Mas esse IPCA mais tantos por cento de juros, 4% de juros, a garantia é para o vencimento. Então, você precisa observar, você precisa ter esse conhecimento mínimo na hora de aplicar, porque senão você vai ter prejuízo. Você pode até resgatar um valor inferior do que você aplicou. Então, quem não começa a aplicar sem essas informações, acaba tendo prejuízo. Por isso que eu já estou passando essas dicas aqui. Olha lá, hein, Lucas? Uma mentoria na nossa live. Obrigada, Adélia. Bom, agora vamos para a pergunta anterior, porque a gente entra no nosso tema também. Existem tabus, riqueza, prosperidade, você pode ser rica e próspero também. Então, vamos lá, Adélia. Dá essa aula pra gente aí. Fala, então, riqueza e prosperidade. Quebra esses tabus. Riqueza é o que você ganha, conquista, recebe por herança. Isso você recebe. Agora, a prosperidade é o que você... quem é próspero pode ser rico. Mas nunca uma pessoa rica ela vai ser próspera se ela não alimentar outros pilares da sua vida. Como a saúde, como a família, como os relacionamentos. Porque uma pessoa próspera, ela vai ser plena, ela vai ser contente com o que tem. Agora, uma pessoa que só visa acumular riqueza, ela não vai ter uma felicidade. Por quê? Porque ela focou a vida toda em acumular recursos. Então, a diferença para mim, no meu entendimento, riqueza vai ser sempre diferente de prosperidade. Então, se você aqui quer ser uma pessoa próspera, você também vai ser rico. Agora, se você só foca a sua vida buscando a riqueza, você não quer dizer que você vai ter plenitude. Por quê? Basta ler a biografia de várias pessoas que hoje são milionárias. E você vai saber que, por conta dessa ânsia constante de buscar riqueza, perderam a saúde, perderam famílias. E essa pessoa, com certeza, ela não é uma pessoa próspera. Então, para mim, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, eu faço questão de falar: você deve procurar abundância e prosperidade, mas nunca esqueça de cuidar da sua saúde, de cuidar dos seus relacionamentos, de cuidar da sua família, de fazer algo que te dê prazer de fazer, né? Claro, e também fazer planejamento, aprender a ganhar, aprender a acumular e aprender a multiplicar. Então, no meu treinamento, há uma diferença constante, porque no começo, né, quando eu comecei esse movimento, né, Monique, muitas pessoas começaram: por que você só fala sobre dinheiro? Eu falei assim: gente, falar sobre dinheiro é um dos pilares do meu assunto, mas eu sempre trago que o dinheiro não vem à frente de tudo. O dinheiro é necessário para quê? Vai definir o que você come, o dinheiro vai definir onde você coloca o seu filho para estudar, o dinheiro vai definir em onde você mora, quais os artigos você pode comprar, quais o tipo de lazer que você vai ter. Então, o dinheiro é importante, mas ele não é tudo. Então, nós precisamos ter foco em outros pilares da nossa vida para que a gente possa ter realmente prosperidade. Espero ter respondido. Olha, o pessoal tá interagindo bastante aqui, ó. A Roberta falou que ela é rica e próspera. Muito bem, né? O Lucas agradeceu essa mentoria aí na live que você deu para ele, ficou bem claro. E o pessoal tá comentando aqui bastante, viu, Adélia? Olha.
Então é isso aí, prosperidade em primeiro lugar. Mas saber que também os dois podem andar juntos, né, Com certeza, Adélia? podem. Quando você tem Como o a foco Roberta de falou. ter prosperidade, as duas coisas andam junto. Agora, quando você se perde nessa busca, nessa ânsia, e esquece de alimentar os outros pilares da sua vida, você vai conquistar a riqueza, mas não a prosperidade. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção ao longo da nossa jornada, ao longo dos próximos 10 anos. Vamos buscar ampliar os nossos recursos, ter mais renda, aprender a acumular, aprender a gerir. Vamos, mas vamos olhar os outros pilares da nossa vida, porque sem isso, o que adianta você acumular vários recursos e depois não ter com quem compartilhar, depois não tem com quem viajar, depois não tem como ter tempo de qualidade com pessoas que te amam. Então, é isso que eu falo nos meus treinamentos, Monique. Vamos cuidar, sim, do nosso planejamento, vamos ter foco de ampliar os nossos recursos, mas nunca vamos esquecer o que é importante nas nossas vidas, que é a nossa saúde e é a família junto conosco. Muito bem. Adélia, quando você iniciou, quais foram os problemas que você mais escutou ou até hoje você escuta? E se você puder, conta uma história de algum cliente seu, alguma situação que às vezes essa mesma história dessa pessoa vai servir agora para virar a chave de alguém. Eu vou contar duas histórias curtas. Uma mentorada minha, quando chegou a mim, falava assim, para mim, investir é só quem tem muito dinheiro. Se não, você pode se tornar um investidor a partir de R$ 50 ou com 50 euros. Basta você decidir. Você entendeu? Então, vamos parar de achar que investidor é só para quem já tem muitos recursos. Não, você pode começar hoje com R$ 50 ou 50 euros por mês, você já é um investidor. Isso é uma história curta, mas que já dá para a pessoa perceber que você pode se sentir, e mais, a abundância e prosperidade nasce, em primeiro lugar, no mundo invisível. Aonde? Na nossa mente. Se você deseja ser próspero e abundante, cultive a sua imaginação. Se veja realizando as coisas. Porque numa hora você vai transformar o seu sonho em realidade. Isso é uma situação. Outra situação de uma outra mentorada minha que chegou, falava assim, eu não aprendi a sonhar. Já tinha 50 e poucos anos. Eu disse, como? Eu não sei o que é sonhar. Então, eu posso dizer para você que, por experiência própria, se eu estou aonde eu cheguei, se eu estou agora aqui falando de finanças, foi porque eu me permiti sonhar. Porque se eu não tivesse sonhado, eu não teria encontrado energia de mudar de cidade, onde eu deixei toda a minha família. Eu não teria também vindo para o Rio de Janeiro e no meio da minha faculdade começado a desejar ir para os Estados Unidos. Eu não conhecia ninguém do meu relacionamento que tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, mas eu fui, eu juntei dinheiro e fui. Agora eu estou sonhando em poder compartilhar conhecimento e informações para que nós possamos, todos nós, contar uma nova história daqui a 10 anos. Eu estou sonhando de novo, eu estou me colocando em desconforto, porque eu estou vencendo várias barreiras. Uma é de me comunicar, porque eu tinha esse dom, mas eu não sabia. Foi quando eu comecei a investir em mim, eu comecei a perceber a minha real identidade, que nem isso eu tinha até meus 53 anos. Então, se permita, sonhe, porque os seus sonhos é que te darão energia para você fazer tudo o que você precisa fazer para em 10 anos contar uma nova história. E com isso impactar a vida de outras pessoas, a sua, da sua família, de outras pessoas que irão querer te modelar, porque vão te conhecer, vão saber de onde você veio, vão saber um pouco da sua história, não vão saber tudo, mas parte da sua história e vão querer te modelar. Então, se permita, sonhe, que é o primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer. Sonhe, coloque no papel, não é aquele sonho que dá e passa. Coloque no papel e diariamente alimente aquele sonho. Porque vai ter dias que você vai acordar com respostas para aqueles problemas e obstáculos que você visualizou no dia anterior. Mas quando você alimenta a sua mente, no dia seguinte você já nasce com uma inspiração e você faz e dá certo e você batata. Então é isso, gente. Sonho, se permita. Olha, ele acabou de quebrar outro tabu aqui pra gente. Qual é? Com R$ 50 ou 50 euros, você pode começar a investir.
tem que quebrar aquele tabu de que só pode investir quem tem muito dinheiro. Ok, quem tem muito dinheiro vai fazer investimentos maiores e vai correr um risco maior e também uma rentabilidade maior. Então, você começa a investir com R$ 50, você já é um investidor e a partir daí, então, você vai crescer na sua economia, você vai conhecer o mercado, vai aprendendo aonde é melhor investir. Inclusive, nós temos uma pergunta aqui, ó, pedindo uma dica. Qual o mercado que você acha que está mais valendo a pena investir nesse momento, Adélia? Olha, nós estamos passando por um momento assim muito complicado de investimentos, né? Mas eu acredito, eu estou falando a nível Brasil, porque no Portugal é uma outra situação, até porque lugar para ganhar dinheiro, gente, vão me desculpar, mas ainda é no Brasil. Então, É um país rico, né, e próspero. exatamente. Então, continue investindo, diversificar. Na realidade, a palavra é diversificação. Você não pode colocar tudo no mesmo pote. Você precisa diversificar a sua carteira com imóveis, com papéis que têm alta liquidez. Você pode investir em fundos de investimento de imóveis, tá? De títulos imobiliários que tem lastro e também com o tempo tem liquidez. Por exemplo, se você tem R$ 300 mil, em vez de comprar uma casa, você pode comprar fundos de imobiliários, porque você vai ter esse dinheiro à sua disposição se você precisar sacar na hora que você quiser, enquanto que um imóvel, se você precisar vender logo depois, você não vai conseguir. Então, hoje, um dos papéis que você pode pensar é investir em fundos imobiliários, que você tem lastro, né? Você tem que escolher um pouquinho, conversar um pouquinho com quem entende para te orientar, mas é um bom investimento também. Mas aí você já vai precisar de um recurso um pouco maior. Claro que você pode começar a investir com R$ 100, R$ 200, pode. Quanto mais, como a Monique falou, mais você tem, mais você vai lucrar. Mas nós estamos vivendo um momento, em termos de investimento, muito complicado. Então, hoje, não dá para a gente dizer assim, investe nisso. Por quê? Porque cada pessoa, cada cabeça é um mundo. Eu não posso dizer para você, invista nisso, porque eu não sei sua realidade, eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quando você vai precisar desse dinheiro. Então, você tem que pegar uma pessoa que entenda sobre isso e você falar, olha, eu preciso desse recurso para tal período. Eu preciso, esse aqui é para o meu sonho daqui a 5 anos. Esse aqui é para a minha viagem daqui a 2 anos. Então, é difícil em uma live a gente dizer qual é o melhor investimento. Então, você precisa entender que, para você ser um bom investidor, você precisa aprender a diversificar. Porque você vai ter, para cada sonho, para cada objetivo seu, você vai ter um tipo de investimento diferente. Tá? Então, eu espero, de alguma forma, ter ajudado essa pessoa que fez essa pergunta. Mas não dá para eu responder aqui, porque eu não sei a realidade da pessoa que está me perguntando. Isso vai impactar do planejamento. Isso aí, pessoal. Como a Adélia disse, ela tem que conhecer, ela tem que ver o perfil da pessoa, e conhecer os sonhos também é muito importante ela poder direcionar. Então, olha, quem quer dicas, conselhos financeiros, uma mentoria, não importa, apenas, por favor, me dá um GPS, me dá uma rota para eu seguir. Procura a Adélia, vai lá, segue ela no Instagram, Instituto Adélia Glicério, é muito importante. Esse é um assunto que uma live não dá, porque é muita coisa, é muitas dúvidas. Então, pessoal, procurem a Adélia. Vou aproveitar aqui, dia 3 de agosto, vamos ter uma Masterclass completamente gratuita, vai ser online. A Adélia é uma das águias que vai participar. São 5 águias, são 5 super temas, pessoas cada uma super experiente na área delas. Apesar de serem pessoas experientes na sua área, elas entendem das outras áreas também. Isso faz com que fique mais gostoso e uma possa encaixar no assunto da outra e fazer com que a nossa Masterclass fique super interessante. É gratuita, vai na bio aqui do Clube das Águias, clica lá, pede para receber informações, a gente manda as informações para você. Não deixem de perder essa oportunidade, gente. Tudo que é grátis, como diz, vamos participar, porque aprender não ocupa espaço. Então vamos aprender, vamos ter mais conhecimento. A Adélia vai estar participando da nossa Masterclass no dia 3 de agosto. Durante essa super live que nós vamos fazer, né? Vai ser de forma gratuita. A gente vai apresentar
um conteúdo legal, que todo mundo vai aprender. Não é porque vai ser gratuito que não vai ser feito com muito amor. Vai porque a gente está aqui para servir, a gente está aqui para informar e passar conhecimento. E a gente sabe que se a gente quer fazer diferença na vida, nas nossas vidas, na vida de outras pessoas, a gente tem que fazer tudo com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo. Então, você que está aí, que está em dúvida, chame uma pessoa, um amigo, uma amiga que está precisando ter acesso a essas informações, porque às vezes uma frase, uma orientação vai destravar a sua vida. Não só na área financeira, porque outras áreas vão falar de outros assuntos que podem fazer diferença na sua vida aí, gente. Então, participe dessa super live, que vai ser no dia 3 do 8, não é isso, Monique? É isso aí, é o que a Adélia falou, não é porque é gratuita que não vai ter qualidade, que não vai ter conteúdo, pelo contrário, vai estar muito rica em conteúdo, vão ser 5 áreas falando de assuntos atuais, o que nós estamos passando nesse exato momento, bloqueios que temos, que não nos deixa avançar, então vamos participar sim. Adélia, tem alguma coisa que você queira falar pra gente, que não foi falada ainda, alguma dica, sinta-se à vontade, porque, olha, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Uau, foi uma mini mentoria nessa live. Não, eu só quero dizer o seguinte. Eu até gravei um vídeo antes falando sobre isso. Qual a sua mentalidade? Você pensa por mês? Você pensa por ano? Você pensa por década? Você vai ser o tipo de mentalidade que você desejar alimentar a partir de hoje. A mentalidade que pensa por década, ela vai ter o tempo necessário para fazer tudo o que ela precisa fazer. Ela vai ter o tempo a favor dela. Então, depende de você, a decisão que você tomar a partir de hoje, qual tipo de mentalidade você vai cultivar, você vai alimentar. A nossa mente, ela pode ser totalmente remodelada, mas depende de uma decisão da sua, de querer mudar para realmente reescrever a sua história. É isso que eu queria deixar aqui e compartilhar com vocês que estão aqui ou que vão assistir essa live num outro momento. Olha, super importante. E fazer só um comentário da Sueli, que ela colocou aí, que as pessoas, elas esperam juntar dinheiro para começar a investir, e aí então elas vão adiando o sonho delas. Pessoal, não vamos adiar sonhos. A Adélia já nos quebrou um tabu aqui. R$50. Não precisa ter muito dinheiro. Procura a Adélia lá no Instagram dela, pede conselho, eu tenho certeza que ela vai ajudar. Eu quero agradecer, Adélia. Muito obrigado. Pessoal, foi mais uma live com mais uma águia. Semana que vem temos outra águia aqui, mesmo horário. Toda quarta e domingo. Estamos mantendo às 3 da tarde aí no Brasil, às 19 horas em Portugal. Vamos participar. Eu conto com vocês. Semana que vem, ou semana que vem não, ainda essa semana. A semana tá tão acelerada que eu já tô achando que é semana que vem. Olha, a Adélia deixou outro conselho aqui que eu vou ressaltar. Vamos pensar em década, mas vamos agir hoje. Hoje a gente começa a agir para daqui a uma década a gente colher nossos frutos. Então vamos arar essa terra, vamos jogar nossa sementinha, vamos regar, porque é só assim, pessoal. Daqui a 10 anos a gente vai poder colher esses frutos tão maravilhosos. Obrigada, Adélia, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Tchau. Obrigada, pessoal. Até domingo, às 3 da tarde.